Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do Meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como se preparar para tempos difíceis. Se a gente pegar a partir de 2019, ali o final de 2019, a gente já consegue ver que o mundo ele passou por uma transformação e talvez o que aconteceu nos anos de 2019, 2020 e 2021 era algo que muitos talvez classificariam como teoria da conspiração se a gente pensasse nessas possibilidades há 10, 20 anos atrás. O fato é que o mundo inteiro passou por esse problema, ainda passa por reflexos disso, mas não só o problema que a gente passou em 2019, 20 e 21, mas as consequências disso e outros problemas que vêm surgindo, como crise econômica em vários lugares, como escassez de alimento que começa a aparecer em alguns países, os problemas na cadeia de suprimentos, uma bolha financeira que tende a estourar num futuro não distante, sem contar outros conflitos que continuam a surgir, e quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente ainda está em ano eleitoral. Então, é um cenário perfeito para o caos. Mas o principal ponto é que a gente não pode só olhar para essas informações, para essas coisas e ok, vamos esperar ver o que acontece. Não, a gente precisa se preparar e tentar mitigar riscos. Então, eu que sou um profissional da área de tecnologia, quando a gente está em um projeto, uma das coisas que a gente vai ter é a análise de riscos. E a gente não fica esperando o risco acontecer. A gente pensa num plano para que, se esse risco acontecer, qual é a ação que a gente vai tomar para mitigar ou para acabar com esse risco, com essa ameaça. Então, estar preparado para tempos difíceis abrange uma série de fatores. Talvez o principal deles, o primeiro, é você estar com a sua mentalidade forte, você estar com as suas emoções estabilizadas. Porque se a sua mente não está firme, se a sua mente não está estabilizada, se a sua mente não está preparada para lidar com as adversidades, com os problemas, dificilmente você vai conseguir sucesso em outras áreas, conseguir isso no campo físico. Então, normalmente o nosso corpo ele vai chegar onde a nossa mente conseguir chegar. Se a nossa mente não estiver preparada para avançar, para romper com obstáculos, então o nosso corpo e essa parte física não vai estar pronta também. Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é a questão da nossa saúde, então é importante sim que a gente esteja com a nossa saúde em dia, é importante que a gente esteja apto a fazer atividades físicas, que a gente esteja na prática de atividades físicas. Eu, por exemplo, treinei por quase 10 anos de forma ininterrupta. Com a pandemia tive uma interrupção nesse período de treinamento, mas já corri atrás também de outras formas e fontes alternativas para continuar praticando atividade física, continuar fazendo exercícios e colocar a máquina para funcionar, para trabalhar direito, né? O terceiro ponto que vale a gente pensar é a respeito de talvez você ter, na medida do possível, um pouquinho mais de algumas coisas. Por exemplo, alimentos. Durante o problema que a gente enfrentou nos últimos 2 anos, era comum em alguns lugares do mundo e até aqui do Brasil, a gente ter, por determinados momentos, os estabelecimentos fechados, a gente ter um horário de atendimento reduzido, e tudo isso impacta numa série de coisas, inclusive na oferta dos produtos, no preço dos produtos, entre outras coisas. E um outro ponto que a gente vê é a questão dos preços que simplesmente não param de subir. Então, a gente pode considerar aqui o preço do combustível, o preço dos próprios alimentos, e aí se sobe o combustível, todo o resto sobe junto, porque praticamente tudo depende de combustível, principalmente aqui no Brasil. Então, em muitos momentos, se você tem a possibilidade, por exemplo, vamos supor que todos os meses você consome arroz. Se você for no supermercado, o arroz está, por exemplo, em promoção. E esse mês você vai usar o arroz. E no mês que vem você vai usar o arroz. E no outro mês você vai usar o arroz. E você pode aproveitar a promoção e comprar um pacote de arroz a mais, por que não? Porque talvez aproveitando uma promoção, você acaba deixando de gastar alguns reais, dependendo da compra que você está fazendo, não são tão poucos reais assim, então você consegue também economizar dinheiro. E eu quero te lembrar que aqui no canal eu falo sobre 3 principais pilares. Eu falo sobre mentalidade, para você pensar da forma correta sobre o dinheiro. Eu falo sobre como você cuidar melhor do seu dinheiro. E cuidar melhor do seu dinheiro não é só pensar em multiplicar. É primeiro em não perder o que você já conseguiu. E o terceiro ponto, com certeza, é você ganhar mais dinheiro, é você multiplicar o seu dinheiro ou criar outras fontes de renda. Então, é importante sim, principalmente no cenário que a gente está atualmente, a gente olhar promoções, se a gente puder comprar talvez num mercado que é atacadista, para conseguir uma diferença de preço talvez faça sentido. A gente tende a pensar que pequenos valores não importam. Só que uma reflexão que eu sempre gosto de trazer é que se estiver faltando 5 centavos para você pagar a passagem no transporte público, você não paga.
Se tiver faltando 5 centavos no limite do seu cartão para, por exemplo, solicitar uma corrida no Uber, não vai solicitar a corrida, não vai ser aprovado aquele pagamento, mesmo se a diferença for só de 5 centavos. Então, sim, pequenos valores importam, até porque pequenos valores que você economiza ou que você ganha a mais de forma consistente, no decorrer de um tempo vão se transformar em grandes valores. Então, é importante sim pensar em economia doméstica, é importante pensar em não desperdiçar aquilo que você comprou, é importante sim pensar, por exemplo, no seu consumo de energia, no seu consumo de água. Aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards, onde eu falo sobre ladrões de dinheiro. Então eu falo aqui sobre 7 ladrões de dinheiro que estão roubando dinheiro, tirando dinheiro do seu bolso e que talvez você nem perceba. Então, quando acabar esse vídeo, clica nos cards aqui e assiste esse vídeo também, porque com certeza tem ladrões de dinheiro aí que estão levando o seu dinheiro embora. Se num tempo de paz, se num tempo de tranquilidade, é importante cuidar do dinheiro. Se num tempo em que as coisas estão bem e dando tudo certo, é importante a gente administrar bem as nossas finanças pessoais. Quando a gente está passando por um momento de crise ou quando uma crise ela se apresenta no horizonte, é importante a gente redobrar essa cautela, redobrar esse cuidado. E aí, um último ponto que eu quero trazer para você de reflexão nesse vídeo é: não deposite todos os ovos na mesma cesta. Eu dizer essa frase parece muito clichê, parece aquele negócio que todo mundo que fala sobre investimentos, sobre ganhar dinheiro fala. Só que a gente precisa entender a aplicação disso. Pensa o seguinte: se você tem uma conta bancária e todo o dinheiro que você tem está nesse banco, se acontecer de, por exemplo, der uma pane no aplicativo desse banco e você não conseguir acessar a sua conta, o que você vai fazer? Se, por exemplo, o aplicativo até funciona, mas acontece alguma coisa, numa escala maior, que talvez você perca a conexão com a internet. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve no ano passado, se eu não estou enganado, a gente teve no começo do ano um apagão no Amapá, que foram mais de 20 dias com o estado praticamente inteiro sem luz. É interessante que uma das coisas que eu notei, porque eu assisti algumas entrevistas com as pessoas que estavam lá naquela situação, e alguns relatos que eram comuns, era a pessoa dizendo: eu tenho dinheiro no banco, eu conseguiria comprar água, comida, qualquer coisa com esses recursos, mas eu não tenho acesso ao banco porque não tenho energia. E a reflexão que eu quero trazer para você é: se acabar a luz, o que você faz se todo o seu dinheiro está no banco? Se tiver qualquer problema de conexão com a internet, ou se tiver uma pane no aplicativo, no banco que você está usando, como que você vai se virar? Se isso demorar 2, 3, 5 dias para se resolver, como que você vai se virar? Então, é importante sim a gente ter dinheiro investido, a gente fazer uso das aplicações para que o nosso dinheiro multiplique, para que o nosso dinheiro aumente, se proteger da inflação, de todos os problemas que a gente tem no cenário nacional e mundial. Mas a gente também precisa pensar que talvez deixar todo o dinheiro que você tem no banco também pode ser um risco. Eu sei que ter dinheiro em casa levanta 2 principais pontos, que é 1, a segurança. 2, você não vai ter esse dinheiro sendo multiplicado por uma aplicação, por juros compostos. Então, são coisas que a gente precisa analisar, de acordo com a nossa realidade, se faz sentido, se não faz. Mas uma coisa é fato: o que não faz sentido é você ter tudo que você tem num único lugar. Qualquer problema que tiver naquele lugar, qualquer limitação que você tiver de acesso aos seus recursos, você simplesmente está perdido. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês também um vídeo onde eu falo sobre esperar o melhor, mas se preparar para o pior. É importante a gente ver a tempestade vindo e a gente se preparar para essa tempestade. Quando a gente sai de casa e a gente vê que o clima está nublado, que a gente vê que pode chover, talvez a gente volte, pegue uma capa de chuva, pegue um guarda-chuva. Se a gente vê que o clima está frio, talvez a gente volte e pegue uma blusa. Então, quando a gente vê problemas vindo no horizonte, a gente precisa se preparar para que quando esse problema chegar, a gente seja menos afetado, talvez. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas, não quer dizer que a gente não vai ser afetado, mas quanto mais a gente estiver preparado para as adversidades que possam surgir, maior a possibilidade da gente sofrer um impacto menor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e que ajuda outras pessoas, e isso faz com que o algoritmo leve esse vídeo a outras pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo aqui pode abrir os olhos de outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para se inscrever aqui no meu Eu 2.0. Aqui eu falo sobre mentalidade, eu falo sobre como cuidar melhor do seu dinheiro, e eu falo principalmente sobre como ganhar mais dinheiro. Então eu trago aqui conteúdo sobre marketing digital, eu trago conteúdos aqui relacionados a outras formas de ganhar dinheiro,
Mas eu acredito que a gente precisa dos 3 pilares bem estabelecidos. Não adianta ganhar um caminhão de dinheiro se tem um ralo enorme nas suas finanças levando seu dinheiro embora. Não adianta ter todas as finanças bem controladas, mas não ganhar o suficiente. Não adianta ter esses 2 pilares bem estabelecidos se você tem crenças limitantes, não tem uma mentalidade de abundância, você tem bloqueios financeiros. Então é por isso que eu abordo os 3 pilares aqui no meu 2.0. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você quer aprender como colocar mais dinheiro no seu bolso e cuidar desse dinheiro, então eu te convido para se inscrever aqui. E se você quer aprender como ganhar dinheiro na internet, quer aprender como monetizar suas redes sociais, quer aprender como começar do jeito certo, com um método, com passo a passo no mercado de marketing digital, ganhar dinheiro, mesmo sem ter produto, mesmo sem aparecer, sem precisar no começo investir tanto dinheiro, vou deixar aqui na descrição o link para o método que eu indico para quem quer ganhar dinheiro na internet. Eu sou aluno desse método, então eu estou indicando para você porque eu sei que é bom, eu sei que funciona, eu sou aluno, eu já testei, eu apliquei. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre a quantidade de vendas e faturamento que eu já tive no marketing digital. Então se você quer aprender mais rápido, você quer aprender como ganhar dinheiro na internet, clica no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu tenho certeza que esse método vai ajudar você. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.